Eu sei que te ensinaram que para ser um bom analista é você dominar um SQL, é você montar um dashboard em Power BI e você ser o mestre das tabelas dinâmicas no Excel, não é mesmo? Isso é muito bonito. Mas o que na prática a gente enxerga? Que aqui não está o seu diferencial. Esse não é o analista de alto valor. Aquele que somente faz e executa tarefas em dados não é o que realmente traz algo relevante para dentro da empresa. E aí, para você ter um exemplo claro do que seria isso, é o mesmo que a gente chegar para um chefe de cozinha e falar para ele: ó, você só precisa usar a faca. Funciona? Não. Ele precisa entender do tempero, da temperatura, dos ingredientes. E é isso que faz você se tornar um analista de alto valor quando você muda essa mentalidade. A verdade é que essas ferramentas elas são ingresso para o jogo. É quase como se fosse a triagem do currículo. Você precisa naturalmente dominar essas ferramentas no mercado de trabalho. Ah, mas o meu Excel é intermediário. Você está atrasado. Ah, mas eu não sei mexer em ferramentas de BI. Você está atrasado. Então, o mínimo que você precisa saber é literalmente extrair os dados e entregar um relatório. Só que parabéns! Isso, você é apenas mais um analista. É como se você fosse somente uma interface humana entre o banco de dados e um tirador de pedido. Você só está lá puxando o dado e mostrando para a galera. Mas sabe qual que é a cena clássica que a gente vê no dia a dia e que provavelmente acontece com você? O seu gestor ele já chega ofegante, né? Daquele jeito. Eu preciso de um relatório de vendas do último trimestre por região para ontem. E aí você corre, vira à noite, puxa os dados, monta um relatório, um Power BI, e aí você mostra lá aquele negócio impecável, né? Aquela entrega que você fala, pô, que top isso que eu construí. Só que aí vem aquele silêncio. Você não é reconhecido, sua promoção não vem. Cara, o ponto principal é, se o seu relatório ele não entra em uma apresentação com o devido valor, ele vai ser só mais um naquela lista de 30, 40 slides que a galera vai passar lá e aquilo morre. Vira, história só. Por mais que você tenha sido eficiente, por mais que você tenha sido rápido, é como se fosse algo muito irrelevante você só fazer essa atividade. Por isso que eu falo que existem dois tipos de profissionais no mercado. Aqueles que executam tarefas de dados e aqueles que sabem utilizar os dados para aí sim ter uma carreira estratégica. Então já muda na sua cabeça aí, ó. Você não pode entregar aquilo que foi pedido, você deve entregar algo com valor. E a realidade nua e crua é que justamente ninguém na liderança ele se importa com a sua análise em si. Eles não vão ligar para a complexidade do código SQL que você fez. Eles não vão ligar para a paleta de cores do dashboard que você construiu. Eles vão se importar com 3 coisas que é o que move um gestor e uma empresa: ganhar mais dinheiro, perder menos dinheiro ou economizar tempo. É isso que todo gestor está preocupado. Essa ação, essa análise, dá mais dinheiro ou reduz custo? Ou aumenta a produtividade? Eu vou dar atenção. Fora isso, não é o que está no meu radar. Por isso que um analista de alto valor não é aquele que faz um gráfico mais bonito. É aquele que consegue traduzir os dados brutos em uma dessas 3 moedas. Se a sua análise ela termina com uma recomendação que vai impactar o bolso, aumentando a receita ou diminuindo o custo, ou que vai impactar o relógio da empresa, a produtividade da empresa, ele deixou de ser apenas um passatempo e ele se tornou algo valioso. E aí, qual que é a lógica por trás de tudo isso, né? Por que acontece essa desconexão no dia a dia? Porque o seu diretor, imagina lá, acima do seu gerente, ele tem lá 10 áreas diferentes gritando por atenção. Só que ele está recebendo uma pressão ferrada de cima para baixo, top-down, que a gente chama, com metas para bater, pressão constante por resultado. E aí ele não tem tempo para ficar interpretando seus dados, olhando os dashboards que são bonitinhos. Muito pelo contrário, ele espera que isso venha de você. Você, como um analista, tem essa função. Por isso que quando você só entrega um relatório que aponta um problema, as vendas caíram 10%. Você não entrega uma solução, portanto, você não é valorizado. Agora, quando você mostra o problema para ele, mas você deixa de ser um analista comum e passa a interpretar e recomendar alguma coisa em cima de uma análise que você fez, aí sim a sua entrega ela vai ter clareza
e ela deixa de ser somente dados e ela passa a ser realmente uma análise de valor. E aqui vem o passo a passo para você se tornar esse então analista de valor, analista estratégico. E aqui já vem um ponto, a gente tem uma formação de analista estratégico, o link está aqui na descrição, tá? Completo, do básico ao avançado, apresentações executivas, como lidar com o mundo corporativo, uma metodologia única para você se tornar um analista estratégico. Mas mais importante é eu te explicar o passo a passo de como você muda essa sua mentalidade e aí começa a realmente ter promoção, ter reconhecimento. Primeiro passo, né? Você precisa ter a fundação. É como se a gente fosse construir a sua base. Você vai começar a tirar o óbvio da tua frente. Que é o quê? Ser tecnicamente bom nas ferramentas é algo mandatório, não é um diferencial. Ah, eu não domino SQL, aprenda a utilizar a IA para isso. Ah, eu não domino nenhuma ferramenta de BI. Analise qual que é a ferramenta da empresa, qual que é a ferramenta padrão a ser utilizada e comece a dominar essa ferramenta. Domine uma, você não precisa dominar todas do mercado, domine uma. E depois, a questão do Excel, Google Sheets, você precisa no mínimo dominar as fórmulas básicas. Um PROC-X, um Soma-C, um somar produto, tudo isso é coisa básica. Você não precisa ter toda a documentação na tua cabeça, todas as fórmulas, mas você precisa dominar a tabela dinâmica, saber conectar as coisas. Então, isso é tornar o seu Excel avançado, que é algo mandatório. Segundo passo, você vai dominar a mentalidade do "e daí?". Essa é a pergunta mais importante da sua carreira. Você vai começar a questionar todos os dados que você vai analisar. Então vamos pegar um exemplo prático, tá? Vem um dado para você. O número de clientes que cancelaram a assinatura, que é o churn, aumentou 15% no último mês. O que você vai fazer? Primeira coisa, e daí? Por quê? Um analista comum ele ia falar assim: ah, tá aqui o gráfico mostrando essa alta aí do indicador de 15%, que é algo ruim. Pronto. O que você precisa fazer como analista de valor? Tá, mas e por que aumentou? O que aconteceu? E aí você começa a analisar. Aí você vai buscando e vai entendendo. Ah, 80% dos cancelamentos vieram de clientes que se cadastraram há menos de 30 dias. Tá, mas por que eles desistiram nesse período de 30 dias? Aí você começa. E daí? O que isso significa? Pô, aí você começa a analisar e ver que o processo de boas-vindas ali não está retendo aquele cliente. Aí você pensa, pô, mas e daí? Qual que é o problema disso? O impacto financeiro? Pô, eu tô colocando uma grana para trazer cliente e o cara não fica. A gente precisa ajustar esse onboard, essas boas-vindas aqui. Percebeu a diferença? O analista comum ele ia só falar assim, ah, tá aqui o dado. Agora você não. Você vai chegar com um diagnóstico, inclusive com impacto financeiro. Aquelas 3 moedinhas lá. E aí você vai mudar também a sua perspectiva quando você recebe uma demanda. Que é o terceiro passo agora. Você vai perguntar para o seu gestor o que exatamente ele quer. O seu gestor ele nunca vai falar realmente o que ele quer. E por isso que sempre existe uma pergunta de negócio por trás do pedido técnico que ele está te pedindo. E a sua missão é descobrir o que é isso. E aí eu vou pegar um exemplo prático. Vem um pedido do seu gestor. Me mande o ranking de vendedores por performance este mês. Quando a gente olha friamente isso, a gente imagina, pô, ele quer saber quem que da equipe está vendendo pouco. Só que o analista comum, ele ia mandar essa lista ordenada lá, do melhor para o pior. O que nós, exatamente aqui, analista de valor, vai fazer no lugar desse comum ralé aí? Você vai mandar a lista, mas com uma observação. Ó, nesse ranking, os últimos 3 que têm o pior resultado, eles têm uma queda de 50% nas ligações para novos clientes. E a ligação para os novos clientes é o principal indicador de vendas para nós. Então, talvez exista necessidade de um reforço de treinamento de prospecção para que eles possam reverter esse quadro. E é bem simples mesmo. É uma análise, uma observação dessa. Obviamente, você vai ter que buscar um monte de base, analisar um monte de coisa, falar com pessoas de outra área. Mas aí é que está o valor do seu analista. Perceba que você não está expondo ninguém. Você está mostrando a causa, sugerindo uma solução. Você para de ser somente aquele cara que entrega um dado e vira uma pessoa estrategista. E aí o último passo para você realmente fechar com chave de ouro é você começar a comunicar em formato de história, storytelling que a gente chama, né? E não apenas os dados propriamente ditos. Então,
Ninguém tem paciência para explorar um dashboard, por exemplo. Por isso que você precisa contar a história, você precisa apresentar as coisas mastigadas. Os links dos dashboards servem muito para você no dia a dia, no final das contas, buscar informações. Mas quando você vai apresentar isso, você tem que entrar com um contexto, entender o que você achou, fazer uma conclusão e, por fim, a recomendação. Anotou? Então, toda análise você começa com o contexto, o porquê que você está analisando aquilo. Depois você vem com o achado, o que você descobriu que foi surpreendente. Depois você fecha com a conclusão, que é por que isso é importante. E aí, por fim, você mata com a recomendação, o que devemos fazer a respeito. E aí você sugere alguma ação. E aí você coloca na cabeça que quando você monta uma análise, que gera uma reunião, gera uma ação e gera valor, você se tornou um analista estratégico. Percebeu a diferença do que é um analista comum para um analista de nível superior, nível alto valor, aquele cara que realmente muda o jogo? Aquele cara que recebe promoção, que é promovido rápido, que aumenta o salário. Essa é a diferença. Aquela pessoa que para de olhar só para o dado e para aquilo que é pedido e começa a trazer as respostas. É muito provocativo. O cara pergunta, pô, mas por quê? E daí? E daí? E aí começa a mudar o jogo. Por isso que você ser um analista de alto valor é muito menos sobre ferramentas em si e sobre a mentalidade. É sobre soft skills. É a curiosidade, é a proatividade na prática. É parar de você ser somente aquele cara técnico e começar a se ver realmente como uma pessoa de negócio, aquele cara que quer trazer algo estratégico, algo que muda o jogo para o negócio. E o caminho é esse, é você questionar os dados. E daí? Coloca essa pergunta na tua cabeça. E decifrar essa pergunta oculta do seu gestor é muito importante. Só cuidado aí com a forma como você vai buscar isso, tá? Seja sutil. Muitas vezes ele nem pode abrir exatamente o que ele precisa, mas aí você pode provocar algumas coisas ali. E por fim, leve a sua história a uma recomendação. Lembre-se, contexto, achado, conclusão e recomendação. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer. Quer tirar alguma dúvida, trocar uma ideia? Deixa aí nos comentários. Vai ser o maior prazer do mundo responder todos. Agradeço a sua atenção até aqui. Um abraço e até a próxima.